Olá, gente. Hoje vamos finalizar a lição desse último trimestre. Conforme eu prometi, eu ia postar antes de sábado o vídeo. E esta é a última lição. Nós estaremos fechando o trimestre e fechando também este ano de 2020, né? Algumas vão estar aplicando essa lição agora neste domingo, outras ainda no próximo domingo, mas conforme algumas pessoas pediram que vai estar estudando já neste domingo agora, eu já estou adiantando. E o título da lição é Quando Deus Restaura o Justo. E se restaurar, né, ele significa recuperar, tomar posse de algo, né, que tinha se perdido, ou domínio. Nós vamos falar sobre isso no decorrer dessa lição. Nós vimos durante todo esse trimestre o livro de Jó. Nós estudamos desde o momento em que o Senhor se reúne com alguns filhos de Deus que cita lá no primeiro capítulo, e que Satanás começa então a interferir na vida de Jó, tirando de si os seus bens, tanto materiais, né, como mexendo também na sua família, para que ele viesse negar a Deus. E isso se tratava-se de uma provação. E Jó, a gente vai ver neste capítulo que ele foi provado e foi aprovado pelo Senhor. O textuário desta lição está em Jó 42, versículo 10, que diz: O Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Esse capítulo vai nos falar sobre a restauração de Jó. E a verdade prática vai falar: a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. Nós vimos isso bem claro em outras lições, né, que tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, né, só o fato de nós estarmos vivos, tudo isso se dá ao amor e à misericórdia de Deus, e não por mérito próprio, não por nossos esforços pessoais, não por nossa bondade, porque de nós mesmos nós não merecemos nada, não pelos bons atos que nós praticamos, né, porque na verdade nada disso nos garante, né, a salvação, e nem tampouco a misericórdia de Deus, o amor de Deus, né, a razão dele nos amar tanto é devido, né, os nossos atos. Não, a bondade e a misericórdia do Senhor, né, ela está sobre nossas vidas de acordo com a nossa obediência a Ele, em servirmos a Ele em espírito e em verdade, com o coração íntegro, com o coração sincero, de nos arrependermos daquilo que é mal, daquilo que é ruim, e nos aproximarmos mais dele. E aquele que busca Ele, nós vamos ver nesta lição que aquele que o busca o encontra, aquele que é fiel e reto ao Senhor alcança misericórdia, assim como Jó alcançou. A leitura em classe, ela está no livro de Jó também, no capítulo 42, do versículo 1 ao 17. Na lição anterior, nós vimos que o Senhor apresenta a Jó de forma teofânica, e a forma qual o Senhor apresenta ele foi através de um redemoinho. Algumas outras versões vai falar tempestades. E teofania se refere à forma com que Deus apresenta o homem em forma de pessoa, de algum fenômenos da natureza ou coisas. Nós vimos isso na lição anterior. Quem perdeu, assiste lá o vídeo anterior, dá uma lidazinha na lição de número 12. Não tem bem explicadinho lá, mas no vídeo que eu postei da lição 12, da lição 11 e 12, tem explicando teofania. E alguns exemplos de teofania que aparece, né, na Bíblia. Eu citei, se não me engano, o exemplo de Moisés, da sarça, o exemplo de Elias, quando está lá na caverna, né, e vários outros exemplos que nós vamos ver. Eu não vou colocar no vídeo, porque senão vai ficar bem extenso. Qualquer dúvida, volta, ou então continua, me chama lá no message que eu reenvio o vídeo, ou tira as dúvidas lá como vocês vêm fazendo, tá? E a introdução desta lição, ela
nos apresenta, né? Aliás, os objetivos dessa lição é sublinhar a atitude humilde de Jó em receber a repreensão divina pelos equívocos cometidos. Nós vimos na lição anterior o Senhor chamando a atenção a dele, repreendendo Jó, mas em todo momento que ele é repreendido, o Senhor em nenhum momento o humilha, mesmo Jó estando incorreto, né, na postura que ele teve em culpar Deus pelo que estava lhe acontecendo, né? Porém, o Senhor em nenhum momento humilha Jó, mas apenas o apresenta de forma que ele venha compreender que de nada ele sabe, né? Que ele não compreende, assim como nós não compreendemos os atos, né? A soberania divina, a forma com que Deus age, a forma com que Deus trabalha nas nossas vidas, né? E somente Deus, né, sabe o propósito de cada momento, de cada fase que nós passamos, de cada provação, né? Apenas Ele conhece o propósito e o desenrolar de cada uma das nossas situações. E o segundo objetivo é destacar a espiritualidade de Jó, demonstrada na intercessão pelos seus amigos, né? Outro ponto em que o professor deve deixar claro, né? Eu reforço muito o professor, gente, porque é importante que quando nós viemos passar esses conteúdos, nós procuramos pesquisar, nos aprofundar mais, porque a lição é só um resumo ali, um básico. E a EBD ela é uma das melhores escolas teológicas, né, existentes na educação cristã. Então cabe ao professor revirar o conteúdo, comer a Bíblia e ir fundo para poder passar o conteúdo de uma forma mais clara para o aluno. E esse segundo objetivo, que é para, no caso, destacar a espiritualidade de Jó, demonstrada na intercessão pelos seus amigos, vai se referir ao ato de o Senhor mandar, né, ordenar que ele ore, que ofereça sacrifícios, e comentar sobre o último estado de Jó e suas implicações positivas para o entendimento do livro. Eu não vou passar cada detalhe, cada objetivo desse detalhado, porque senão fica extenso demais o vídeo. Mas recorre às demais lições. Como se trata da última lição, dê uma repaginada em tudo, faça um resumão para poder aproveitar e pegar dos alunos o que eles conseguiram compreender, o que ficou em dúvida, né, para poder sanar nessa última aula. Bem, como eu falei, né, restaurar vem de recuperar a posse ou o domínio de alguma coisa que havia perdida. Nesse caso se trata dos bens tanto materiais, né, que Jó possuía, né, suas fazendas, seus animais, seus filhos, sua casa. Então Jó vai tomar posse de tudo de novo, né, conforme está descrito no capítulo 42 de Jó. Leia o capítulo inteiro também, tá, gente? E vai deixar claro desde o texto da lição, né, que amar os inimigos e orar por eles, e orar pelos que nos perseguem, né, é uma prática que nós devemos ter, e Jesus nos ensina isso, e a gente vai ver isso no decorrer da lição. O Senhor ele vai restaurar Jó, o cativeiro de Jó é virado exatamente quando ele está em oração, se humilhando diante de Deus. Então o primeiro passo para nós termos uma reviravolta na nossa história é nós orarmos ao Senhor, nos humilharmos, nos quebrantarmos diante dele, porque assim o nosso cativeiro é virado. Então esse foi o primeiro passo que Jó deu, né, para a virada do cativeiro. E o segundo, ele já estava executando, né, uma ordenança divina que está lá em Mateus 5:44, que é de amar os inimigos, não só amar, mas orar por eles também. E tanto também por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos caluniam, nós devemos estar em constante oração. Essa foi uma das formas, foi um dos momentos em que o Senhor vem e vira o cativeiro de Jó. E quando nós oramos a mudança em nossas vidas, quando nós oramos, nós alcançamos trilhar no caminho com mais segurança. Quando nós oramos através dessa oração, nós somos moldados, nós somos transformados, nós conseguimos aumentar a nossa intimidade com Deus. Na verdade, nós só conseguimos ter intimidade com Deus quando nós estamos em oração. Nós nos tornamos mais íntimos de Deus. Então, se quer conhecer a Deus, quer tornar-se íntimo de Deus, ore, busque mais. Tiago 5,16 diz: orai um pelos outros, para que sejamos curados. Né? Se você quer a cura, então comece a orar pelo seu próximo. Provérbio 28:9 diz: se recusarmos a lei, ou seja, os mandamentos do Senhor, né? Se nós recusarmos a obedecermos, a vivermos em obediência ao Senhor, nós
não iremos alcançar nada. Então é necessário que nós obedecemos a lei, que nós obedecemos a palavra de Cristo para que nós possamos alcançar, né, os bens que o Senhor tem para as nossas vidas. A primeira parte desta lição vai falar sobre a humilhação de Jó. E o primeiro item fala o Jó humilhado. O segundo item da primeira parte vai falar sobre a reverência e a submissão. E o terceiro item vai falar sobre uma experiência viva com Deus. Nessa primeira parte, né, Deus agindo na humilhação, a gente vai ver vários exemplos de pessoas na Bíblia, como Elias. Ele foi perseguido por Jezabel. Ele se esconde numa caverna, no Monte Horebe. E ali Deus vai reanimá-lo, enviando para poder ungir uma próxima geração de reis e profetas. É um momento que Elias já estava ali desanimado, que Elias tinha sido perseguido. Jezabel tinha matado já vários profetas, queria a cabeça de Elias a qualquer preço, né? Elias, um homem muito usado por Deus, a gente vai ver que no iniciozinho da história, quando o rei Acabe casa com Jezabel, Elias falou para que Acabe não fizesse isso, porque Jezabel prestava culto a deuses estranhos, ela cultuava a Baal e outros deuses. E Acabe sabia que o Deus que Israel adorava ia de encontro, né? Ia contra todas essas coisas que para Deus tudo isso é profano. Porém Acabe não escuta, né? Acaba se casando com Jezabel, e Jezabel consegue, né, destruir os holocaustos que era construído para adoração ao Senhor. Mata vários profetas, como eu falei, começa a caça a Elias. E antes disso, Elias, né, prova de que ele era tão usado, que ele fala, segundo a minha palavra não choverá e não chove. O Senhor honra a palavra de Elias, porque ele era um homem fiel e temente a Deus. Mas mesmo sendo temente a Deus, ele passa por momentos de perseguição, ele passa por momentos de desânimo. A gente vai ver que Elias vai ter um momento que ele pede a morte, porém o Senhor envia um anjo ali para poder alimentá-lo, para poder ele renovar suas forças e ele prosseguir então a viagem. E é assim que o Senhor faz nas nossas vidas, né? Então a gente vê Elias é um desses exemplos citados. A gente vai ver outros exemplos, né, de profetas e outros homens que serviram a Deus, que passaram por algumas situações, como por exemplo Jonas. Quando ele é enviado para Nínive, ele não obedece à ordem do Senhor, né? E ele vai fugir para Tarsis. Eu não vou dar detalhes da história, tá, gente? Porque senão o vídeo vai ficar curto, só exemplos para vocês tá passando e aprendendo mais com esse conteúdo. E Jonas, ele foge, ele pega um navio e vai para Tarsis, e ali ele é atirado no meio de uma tempestade. Ele não considerava, né, que isso iria contribuir para o seu bem. Eles lançam ele no mar, vem um grande peixe e engole, né? Porém o Senhor trabalha em toda essa circunstância, e quando o peixe vomita ele vai diretamente para Nínive para poder cumprir a sua missão. Então a gente vai ver que são momentos de dificuldade, são momentos difíceis em que a pessoa pode pensar que Deus está distante, se eu não vou conseguir vencer, né? Esta é o fim da linha, mas Deus está ali agindo, trabalhando, Deus está providenciando alimento, Deus está providenciando socorro, Deus está providenciando solução, Deus está colocando de volta para a missão, como foi o caso de Jonas, né? Era para ele fazer o que o Senhor tinha mandado, ele estava desobedecendo, e o Senhor arruma toda aquela tempestade, deixa um peixe engoli-lo para que ele volta para o caminho e cumpra com a missão, com o propósito do Senhor. E isso serve de lição para a gente. Nós vimos isso em todo o decorrer de todas essas lições sobre provação, sobre sofrimento. A gente vai ver, claro, Deus trabalhando, né? É um livro que está no Velho Testamento, porém a gente vai ver a graça de Deus que é manifestada no Novo Testamento, trabalhando no livro de Jó. E a gente, exemplos para a nossa vida de coisas materiais, a gente já vê que o carvão, ele só se transforma em diamante ao ser comprimido por milhões e milhões de toneladas de terras e de rochas, né? Só assim ele vai se transformar em diamante. Então isso é processos, é exemplo para a nossa vida, que a Bíblia deixa para nós esses exemplos também, né? As facas, elas não são moldadas com algodão, né? E sim com pedras, né? O ouro, ele não é purificado com gelo, mas é purificado com fogo, né? Então essas são lições para nossas vidas. Então nós nos tornamos afiados, nós não vamos conseguir, né, ser afiados sem atritos, sem esses momentos de provações, sem esses momentos de dificuldades. Nós não nos tornamos puros, né, sem o calor, não nos tornamos valiosos sem essa pressão. Então isso se faz necessário,
para que nós possamos ser edificados, para que o nosso caráter venha a ser construído, para que nós cresçamos espiritualmente. Isso que se trata, se não me engano, na lição 10, quando fala da pedagogia de Deus, né? O sofrimento de uma forma pedagógica, está se falando exatamente disso, de transformação, de moldar, né? De transformação de caráter, de crescimento espiritual, e nós vimos isso em todas as lições, deixando isso muito bem claro para as nossas vidas. A gente vai ver exemplos, eu não vou ler as referências, eu vou citá-las, pode acrescentar nas lições para poder estar passando no decorrer da aula, senão o vídeo vai ficar muito extenso. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, Zacarias 13 e 9 são uns desses exemplos aos quais eu citei, né? E no item 3, uma experiência viva com Deus, né? Lá na primeira parte ainda, vai falar sobre a humildade de Jó. Após ter a experiência com Deus, ele vai reconhecer, né, que ele de nada sabia, que de nada conhecia. Jó tinha uma visão teológica, ele tinha uma visão apenas, né, de que seus antepassados viviam e que passaram experiência, mas ele ainda não tinha visto, ele apenas tinha ouvido falar sobre Deus, mas ele ainda não tinha visto o Senhor Jesus, né? E Jó conhecia a palavra de Deus, sabia sim o que era reto, mas ainda não tinha essa intimidade, essa experiência toda com Deus, a qual ele passou a ter neste momento em que o Senhor se apresenta a ele. Em Jó 42 e no versículo 3, vai dizer que ele só tinha ouvido, deixa isso bem claro, e que agora ele passa a ver Cristo, a ver Deus e a compreender de uma forma melhor, né, essa experiência de viver com Deus, de estar com Deus. E nós precisamos também conhecê-lo, né? Não apenas ouvir falar, mas precisamos conhecê-lo. O conhecimento era apenas por tradição que Jó tinha, era assim também com os amigos de Jó, né? Nós vimos eles aplicarem bastante a justiça retributiva, que era uma tradição para eles, porém não se aplicava ao caso de Jó. E conhecer Deus não é saber fatos sobre Ele. Conhecer Deus é você ter intimidade com Ele, é você ter um relacionamento com Ele, é você se envolver com Ele, né? Intimidade, né? Quando você tem intimidade com alguém, né? Alguém que você só pode ter intimidade, aliás, com alguém que você conhece. Se você não conhece, você não vai, né, contar os seus segredos, contar suas ambições. E assim é com Deus também. Quando nós temos essa intimidade com Ele, quando nós conhecemos Ele, nós passamos a ser íntimos dele, nós nos preocupamos, contamos tudo para Ele, entregamos tudo para Ele, cuida, e Ele vai cuidar de nós da forma que Ele achar melhor. Se for preciso puxão de orelha, Ele vai puxar. Se for preciso bater, Ele vai bater, porque o Pai educa, Ele corrige o filho que Ele ama. E como nós podemos conhecer mais de Deus? Né? Primeiro, o compromisso de obedecer a Deus e a sua palavra. Lá em Efésios 2 e 10 vai deixar isso bem claro. Né? Obedecermos a Deus, vamos estar obedecendo a sua palavra. Mateus 5, versículos 13 e 14, vai dizer que nós somos o sal da terra. Né? E por meio de nós, outros também venham a conhecê-los. Né? A partir do momento que nós exercermos esse propósito de sermos o sal da terra. Né? Nós somos o sal, nós não podemos ser nem insípido, né? Para que não venha ficar sem gosto, também não pode salgar, porque senão ninguém vai suportar comer. Então, sal é usado na medida correta, e na medida que nós vamos utilizar de forma correta, nós vamos conseguir, né, alcançar outras vidas para o reino de Cristo. Oséias também 3 e 6 vai falar assim: conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor, né? Não tem apenas uma experiência e pare, né? Mas continue nessa experiência com o Senhor, continue nessa vivência com Deus. Não deixe que o Espírito Santo se afaste de ti, não perca, né, o ânimo, o desejo de buscar, de estar sempre em sua presença, porque quando você tem essa experiência de estar com Deus, de viver com Deus, de compartilhar seus segredos com Deus, né, quando você adquire essa intimidade, você quer cada dia mais estar próximo, você quer cada dia mais buscá-lo, seja no trabalho, na rua, ou em casa, orar de madrugada, qualquer horário, você quer sempre estar em comunhão com Ele, orar em espírito, né, buscando constantemente. E isso é necessário, né, para que nós possamos conhecê-lo e aproximarmos mais ainda dele. Nós vamos ver vários exemplos de dramas que acontecem, que afligem nossos corações, de relacionamentos destruídos, filhos rebeldes, grandes problemas na família que acontecem no dia a dia, por as pessoas não terem essa intimidade com Deus, por não procurar conhecer a Deus. E nós precisamos, né, conhecermos a Ele, para que assim nós possamos entregar nossas aflições a Ele
para que ele possa assim cuidar. Apocalipse 3:20 diz que Deus está à porta, né? Ele quer entrar, mas é preciso que nós abrimos essa porta para que ele entre e trabalhe. Ele está à porta. Se eu deixar fechado, o Senhor não vai entrar e fazer a obra. Então, se você quer essa mudança de vida, se você quer ver o agir de Deus, abra a porta para que ele possa trabalhar, né? A nossa fé, ela não pode ser uma fé teórica, não pode ser só teoria, como era ao caso de Jó, dos amigos, né? Mas o nosso relacionamento com Deus, essa nossa intimidade, quando nós passamos a ter, deixa, né, de sair ali da parte teórica e passa para a parte prática. E isso é necessário para a nossa vida espiritual. Esse relacionamento com Deus é necessário. O relacionar com Deus, ele significa permanecer nele, seguir com ele, né? Não é só você ter um relacionamentozinho ali, relâmpago e parou, não. Permaneça nele, prossiga, seguir o exemplo dele. E isso é importante. João 14:23 deixa isso muito bem claro para a gente, né? Muitos querem só buscar, né? Querem que o Senhor apenas o visite, mas não quer que o Senhor permaneça, não busca, né, que o Senhor permaneça nas suas vidas, não tem esse propósito da permanência do Espírito Santo em suas vidas, e isso é necessário. Jeremias 9:23-24 diz: gloriai-nos em compreender e conhecer a Ele. Então não procure apenas conhecer, né, não apenas compreender, mas procure conhecê-lo também. A parte 2 vai falar sobre a intercessão de Jó. A ira de Deus vai nos falar sobre o pecado dos amigos de Jó e vai falar sobre a oração de Jó. Tem muita coisa para se passar, eu vou ter que resumir. Ainda concluindo a primeira parte, a gente pode estar acrescentando nessa lição que não foi colocada, mas achei importante, eu vou acrescentar isso no vídeo também, né, que Deus se revela a nós de 4 formas distintas, né? Deus se revelou através da obra da criação. Nós temos exemplos lá em Salmos 19, do versículo 1 ao 6. Nós sabemos que a criação, ele é um arauto do Criador, né? Ele está fora da criação e ao mesmo tempo ele está presente nela. Romanos 1:20 vai deixar isso claro para a gente, né? Outra forma que Deus nos revela, que Deus nos revela, né, constantemente, aliás, através de nossa consciência. A gente vai ver isso muito claro em Romanos 2, capítulo 14 e 15. E mesmo aqueles, isso é uma coisa muito importante, mesmo aqueles que vivem na impiedade, né, eles têm dentro de si uma consciência, né, uma lei que os acusa e que também os defende de acordo com o que está sendo praticado. Por isso, essa forma de revelação de Deus, ela já é suficiente para condenar o homem. Isso vai deixar para a gente claro lá em Romanos 2:12. Porém, ela também não é eficiente para poder salvar, né? Essas acusações, essa defesa que a nossa consciência vai apresentar em momentos, né, que nós fazemos algo incorreto ou algo errado, né? Portanto, essa é uma das formas que Deus nos apresenta. Terceiro, Deus se revela através também da sua palavra. Salmo 19, no versículo 7 ao 10, vai deixar isso muito bem claro para nós, né? Por ela nós somos levados, né, à fé salvadora. Por essa mesma palavra nós conhecemos Cristo. Por essa mesma palavra nós somos santificados, né? E outras referências mais que nós temos, né, a respeito da revelação do Senhor através da palavra. E a quarta forma que Deus nos apresenta Deus nos revela através do seu Filho Jesus Cristo, né? Essa foi a forma assim mais linda que Deus nos apresentou. Isso está lá em João 1 e versículo 18, Hebreus 1 e 12 também vai falar sobre isso. E vai deixar claro que Jesus é a revelação máxima e final de Deus, né? Então é importante que a gente atente para isso. A segunda parte é a intercessão de Jó. A ira de Deus vai falar sobre, né, sobre essa ira, bem mais claro em Provérbios 14:29. E a Bíblia vai ensinar, né, que quem age de forma precipitada é louco. Porque essa parte ela vai fazer referência quando os amigos de Jó apenas o acusam, apenas o incrimina, tentam encontrar em Jó pecado. E em nenhum momento, né, eles param para ouvir o que Jó está falando. O que Ló, aliás, está falando. Eles agem como loucos. Eles estão usando a justiça retributiva em todo momento para poder aplicar na vida de Jó sem entender o propósito do sofrimento de Jó. E outra referência que nós vimos é Provérbios 29:20, para deixar isso claro também. E essa forma de precipitar, ela pode nos causar vários problemas.
e se não estivermos na direção de Deus, né, isso pode trazer o nosso fracasso, tanto materialmente falando, quanto espiritualmente falando também. Esses atos precipitados, eles têm consequências. E um dos exemplos que nós vamos encontrar está em Gênesis, no capítulo 16, do versículo 1 ao 6. A gente vai falar sobre Sara, sobre Abraão, sobre Agar, né? E sabe, a Sara, aqui é a esposa de Abraão, Agar foi a mulher ao qual Sara permitiu que não esperando na promessa do Senhor que Abraão se deitasse com ela e tivesse um filho, porque Sara até então não podia sair, não poderia ter filhos, e daí nasce Ismael. E o resultado disso, qual foi? Ismael foi pai dos árabes, Isaac pai dos judeus. E entre os árabes e os judeus há um conflito que se estende por gerações e gerações e continua até os dias de hoje. Ou seja, por uma decisão precipitada. Sara não soube esperar no Senhor, se precipitou, né, e acabou agindo de forma incorreta. Outro exemplo que nós vemos e temos em Gênesis 37, do versículo 5 ao 11 também, quando José ele vai agir de forma precipitada também, sem refletir, e vai suscitar invejas e perseguições aos seus irmãos. E aí acontece todo aquele fato que ele é jogado numa cova, é vendido por 30 moedas, né, acaba sendo vendido como escravo, é preso, e toda a história que todo mundo já conhece. No final Deus acabou exaltando. E a ordem do Senhor é para que nós não agimos de forma precipitada. Ele diz em Salmos 46, versículo 16, Salmos 27, versículo 14, para que nós aquietamos, paramos e esperamos. Às vezes é difícil, mas é necessário que nós agimos exatamente dessa forma. No item 2 já nos fala sobre o pecado dos amigos de Jó. E um deles foi limitar o poder soberano de Cristo. Quando eles empregavam a justiça retributiva em todos os momentos, para todos os casos, né? Em todos os momentos, em todos os diálogos dos 3 amigos de Jó, a gente vai ver eles empregar a justiça retributiva. Então, eles em todo momento eles estavam limitando o poder de Deus. E esse foi um dos pecados, né, fora o julgamento que eles fizeram de Jó. E como consequência, né, do juízo divino, que seria, no caso, o castigo de Jó, né, eles estavam atribuindo o castigo de Jó, o juízo divino, devido a Jó ter pecado. Então, foi outro erro, outro pecado que eles cometeram. Lá em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 29, diz que não somente crendo, mas também sofremos por Ele. Nós, quando nós cremos no Senhor, quando nós estamos disponíveis a fazer o serviço, a obra de Cristo, nós temos que estar conscientes que nós vamos sofrer as consequências, que nós vamos ser perseguidos, que nós vamos ser humilhados, que nós vamos ser maltratados, que o diabo ele vai se levantar contra nós. Satanás vai querer nos prejudicar, vai criar armadilha, laço para que nós possamos cair neles, vai nos testar, vai nos pôr à prova, né? Como foi o caso de Jó aqui. Jó era e continuou sendo fiel, temente, reto e desviava-se do mal. E Satanás achava que ele só fazia isso porque servia ao Senhor, e o Senhor então permite que ele passe por esse teste. Lembrando que o Senhor só nos testa, só nos prova até onde nós suportamos. Diferente quando Pedro, né, Satanás quis ir andar com Pedro, o Senhor não permitiu que Satanás fizesse isso, porque o Senhor conhecia as limitações de Pedro. Então, pessoal, com Pedro não, com Pedro você não mexe, Pedro é frágil, Pedro é fraco, Pedro vai negar. Então, o Senhor não permitiu que ele fizesse isso com Pedro, mas permitiu com Jó, porque sabia exatamente que Jó suportaria. E o terceiro item vai falar sobre a oração de Jó, né? A arrogância espiritual deles levavam a reivindicar o conhecimento que nem sequer eles possuíam. Presumiam saber, na verdade, mas não sabiam de nada, né? Eles falavam de si próprio, eles falavam de coisas, de aplicações que eram passadas de pessoas antigas, dos seus antepassados, de pessoas mais velhas. Eles diziam ser sábio, mas na verdade a sabedoria divina que é necessária, essas não possuía. E Jó ele falava com sinceridade, mesmo quando estava sendo desafiado, mesmo quando o Senhor questionava, mesmo quando seus amigos questionaram. Então, em todo este momento, Jó age com sinceridade. E agora Ló vai atuar, né, como sacerdote daqueles que o feriu com suas palavras.
né? Dá pra gente imaginar, né? Quando o Jó está sendo julgado, apontado ali constantemente pelos seus amigos, achando eles que estavam em pecado. Agora essa pessoa que ele julgava está em pecado, o Senhor vai mandar que eles trazem os animais para que possa ser apresentado em sacrifício ao Senhor. E essa oração e esse sacrifício vai ter que ser feito exatamente por Jó, né? Coisa linda de se ver. Aquele que estava sendo acusado agora vai clamar, vai buscar o Senhor, vai interceder pela vida dos seus amigos que o acusaram, né, naquele momento. Então a oração pelos amigos que o tinha maltratado é um grande exemplo de virtude cristã que o Senhor nos ensina, né, conforme a referência que eu já citei lá em Mateus 5:44. A oração é uma das maneiras práticas de manifestar esse amor pelaquele que nos persegue. E na parte 3 vai falar sobre a restauração de Jó, a restauração moral e espiritual. A moral, ela parte desse princípio, né, quando seus amigos estavam lhe caluniando, né, seus amigos estavam lhe afrontando. Então, nesse momento, as bênçãos que Jó recebeu após o cativeiro se trata de uma restauração, deixando isso bem claro, e não de uma retribuição. Jó teve tudo restaurado e em dobro, não foi uma retribuição, foi uma restauração que houve, tá? Deixando isso bem claro. 1 João 4,16 diz: Ele nos abençoa porque Ele nos ama, e este amor é baseado, né, no que Ele é, no que Cristo é, e não naquilo que nós somos. E no segundo item da terceira parte vai falar sobre a restauração social e material. Nós vamos ver os amigos de Jó, os parentes dele se reaproximar novamente de Jó. Ele ter de volta todos os seus bens materiais. Jó restituído espiritualmente quando ele apresenta o sacrifício em prol dos seus amigos. Então Deus vai restabelecer a partir deste momento a honra de Jó. E Jó, ele foi humilde em receber a repreensão divina. Então este é um dos motivos ao qual Deus restabelece também a honra de Jó, né? Tudo isso deixando claro que foi tudo por meio da graça divina, né, que foi restaurada a vida de Jó, que o seu cativeiro foi virado. Que isso possa ficar de exemplo para nós, né, que não somente essa lição, mas todas as outras possa servir, né, de modelo para nossas vidas, que nós possamos aplicar no nosso dia a dia, né, que nós possamos aprender com o nosso sofrimento, que nós possamos aprender, né, com as nossas fragilidades, com as nossas provações, e que nós nunca viemos abandonar o Senhor. Independente do momento que nós estivermos passando, nós temos que termos a certeza de que Deus está conosco. O propósito, apenas o Senhor sabe, né? Então nós entregamos nossas vidas a Ele, e cabe a nós então confiarmos também nele, né, para que no tempo certo Ele venha restabelecer, né, tudo em nossas vidas. Bem, essa foi a última lição desse trimestre. O próximo trimestre nós continuaremos. O próximo trimestre vai falar sobre o verdadeiro pentecostalismo. Uma lição muito boa. Vamos falar sobre várias coisas, a atualidade dos dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, dentre outros assuntos, né, que nós estaremos estudando em janeiro, fevereiro e março. E nós continuaremos juntos. Continua mandando as sugestões e vamos continuar aprendendo juntos também. Que o Papai do Céu possa abençoar todos vocês. Fiquem na paz.